Oi gente, tudo bem? Hoje esse aqui vai ser um vídeo um pouco mais pessoal aí com vocês, não tem nem roteiro. Tô até com um chá aqui também, é um Lady Grey com leite, caso alguém queira saber, mas enfim, porque eu vim compartilhar com vocês um pouco do porquê eu não leio livros físicos. Sim, você não ouviu errado, eu não leio livros físicos, livros assim ó, eu não leio. E esse vídeo eu vou esclarecer o porquê. Esse assunto é um pouco sensível pra mim, mas vamos lá, né? Eu não vou explicar exatamente tudo nos termos médicos e tudo mais, por motivos de que eu quero fazer um vídeo só explicando tudo da minha visão, como que eu perdi, enfim. E daí esse aqui vai sim, eu vou mencionar as minhas doenças, mas não vou aprofundar tanto nelas, ok? Então, eu tenho retinose pigmentar, que é uma doença rara degenerativa da minha retina, ou seja, é uma doença que vai fazendo as células da minha retina irem morrendo com o tempo, e conforme elas morrem, pior fica a minha visão. Mas essa doença afeta principalmente a visão periférica, então eu não tenho campo visual, tipo, eu não consigo ver minhas mãos onde elas estão agora. E também afeta a visão noturna, por causa que afeta mais as células dos postulates. Mas não é de tanto afetar a leitura, a maioria das pessoas que tem retinose pigmentar continua conseguindo ler livros normais. Mas assim, eu sou um combo de desgraça, entendeu? Então vamos lá. Esses são convites espontâneos, porque eu esqueci de falar algumas coisas. Então eu estou aqui pra falar algumas coisas que eu esqueci do vídeo. E também pra esclarecer, talvez tenha ficado confusa a linha do tempo. Separei nos anos e daí eu vou falar pra vocês. Mas primeiro eu queria comentar sobre as dificuldades que eu tenho em ler livros físicos que são relacionados à retinose. Ela em si normalmente não afeta tanto a visão de leitura, como eu falei, mas ela dificulta sim a leitura de livros físicos e eu vou explicar dois motivos aqui. Então, a retinose tem pontos cegos no seu olho. Isso aqui não é como se enxergasse, sei lá, um pontinho preto, não. O nosso cérebro, ele meio que engana a gente, ele finge que a gente enxerga tudo. Então, ele meio que monta uma quebra-cabeça com todas essas partes de imagem que ele tem, e é isso, você enxerga como se não tivesse nada faltando. O problema disso é que, que toda vez que você pisca, meio que seu cérebro tem que refazer esse quebra-cabeça que ele montou da imagem, entendeu? O que corre bastante o risco de você se perder, perder o foco e não achar mais onde você tava. Então, é muito fácil, se você tá em um livro físico, você tem muitas palavras numa página só, entendeu? Então toda vez que você pisca e se você perde palavra, é muito difícil você encontrar a palavra nessa página inteira. Até porque a gente não consegue simplesmente passar o olho, até encontrar a palavra. Não, tem que reler tudo. Então isso também era uma dificuldade que eu lembro que eu sempre tive. Mas sei lá, eu acho que eu não reparava tanto. E daí, isso é por causa da retinose. Então também deixa a leitura mais devagar. Enquanto no Kindle, eu deixo, sei lá, em uma fonte que dá no máximo 5 linhas por página. Então é bem fácil eu me encontrar se eu perco a letra. Sem falar que é mais difícil de perder a letra porque ela tá maior, né? E outra questão é da cegueira noturna. Eu nunca consegui ler à noite, de verdade. Em lugares escuros no geral, não precisa ser à noite. E quando eu digo escuros, não é sei lá, no breu, não. É com sombra mesmo, qualquer sombra. Sei lá, se eu seria o tipo de pessoa que tá aqui e alguém fica na minha frente e vou pedir, oi, com licença, você tá fazendo sombra no meu livro, eu não tô conseguindo ler. Porque eu sei, isso. Porque as sombras mesmo me incomodam muito, eu não consigo ler o que tá escrito. Porque daí fica menos nítido, tem menos contraste, porque daí a página fica mais escura. Também como se tivesse a página cinza com letra preta, e daí eu não consigo ler porque é pouco contraste. Então isso também sempre foi uma dificuldade que eu tinha, eu gostava de ler no meu ônibus do colégio. Só que daí, sempre que a gente passava por algum lugar que tinha sombra, eu tinha que parar de ler. Era muito frustrante. E com o Kindle, já que ele tem a luz embutida, acaba que não tem sombra, então eu não tenho esse problema. Com o audiobook nem se fala, né? Eu não tenho nenhum desses problemas, porque é só o áudio. E agora vamos pra linha do tempo, pra tentar deixar mais claro pra vocês. Então, eu falei que eu comecei a ter o edema quando eu tinha 11 anos, e isso era 2014. Daí, 2015 foi o ano que eu fui na médica de São Paulo e que eu também ganhei um Kindle. 2015, 2016 e até quase o final de 2017 eu só li os livros do meu colégio no Kindle, mas daí foi em 2017 que eu li as Crônicas de Nárnia, me apaixonei completamente pelo Kindle e também daí foi o ano que eu me mudei de colégio. No fim do ano eu fui para outro colégio e eu pude usar mais meu Kindle também. Em 2018 foi o ano que eu tive cataratas e também operei e daí eu realmente abandonei basicamente os livros físicos. E daí, em 2019, foi o ano que, no comecinho, eu comecei a usar óculos. E foi o ano que eu tive coragem de doar, basicamente, todos os livros físicos que eu ainda tinha. Então foi isso, daí 2020 veio a pandemia e, enfim, daí estamos aqui agora, então... enfim, agora podem voltar pro vídeo. Desculpa por ter deixado talvez meio confuso. Além da retinose, ela meio que atraiu uma outra doença que se chama edema macular. Um edema é um inchaço que fica na mácula, que é o centro da retina. E essa parte central é justamente a parte que afeta a visão de leitura. Então, mais ou menos quando eu tinha uns 11 anos, eu comecei a desenvolver esse edema macular. Tem gente que faz um procedimento e esse edema já é curado, mas não foi o meu caso. Eu tentei usar colírio, mas não adiantou. E corticoide eu era muito nova pra usar o oral ainda. Então a gente preferiu fazer uma cirurgia, que é
uma edição no meu olho, eu vivo falando dela aqui, mas ainda quero fazer um vídeo mais se aprofundando só disso. Mas essa cirurgia melhora, assim, a situação do meu edema. O problema é que conforme mais eu vou fazendo ela, pior, tipo, minha visão não recupera 100%, entendeu? Então cada vez fica um pouquinho piorzinha essa minha visão de leitura, essa minha visão central, que eu não estava preparada, assim, pra diminuir bruscamente, mas aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 11 anos. Nessa época, eu já lia livros, eu era uma rata de livros, inclusive eu peguei o livro da Paula Pimenta aqui de homenagem, entendeu? Porque, nossa, foi ela que meio que me inseriu nesse mundo de leitura e eu era completamente apaixonada. Eu tinha até uma estante, eu contei toda a minha história com livros no IGTV, eu quero trazer ela inteira aqui, mas agora eu não quero falar tanto disso aqui porque eu quero explicar mais sobre o fato de eu não ler os livros do que exatamente da minha história, mas enfim. Então, até essa idade, antes de desenvolver o edema, eu conseguia ler livros físicos, eu amava, eu era aquela pessoa chonada em livro real, assim, eu era aquela pessoa que eu colocava capa de plástico nos meus livros pra não machucar, e eu só emprestava para as pessoas se elas assinassem um termo de cuidado com o meu livro. Pois é, eu era esse tipo de pessoa. Mas aí, lá fui eu, né, comecei a desenvolver o edema e eu percebi que eu tava tendo mais dificuldade na leitura. Que tipo de dificuldade, você me pergunta? Eu realmente não sei explicar, porque é o jeito que eu enxergo, entende? Então não tem como explicar pra você que enxerga de um jeito diferente, mas é meio como se as letras fossem pequenas demais pra eu conseguir ler. Sendo que, não, pra uma pessoa normal seria um tamanho adequado, né? Peguei esse livro de exemplo também porque ele tem bastante variedade gráfica. Então, principalmente nessas partes que imita caligrafia, imita letra de e-mail, essas eram as partes que eu tinha mais dificuldade. Porque o meu maior problema é com o contraste. Então, tipo assim, às vezes uma letra pode nem ser tão grande, mas se ela estiver em negrito eu vou conseguir ler. Agora pode ser uma letra gigante em itálico, eu não leio nem a pau, porque o contraste é muito pequeno entre a linha e a página e basicamente sobe pra mim. Sim, tipo, pode ter uma página completamente escrita, mas eu vou olhar pra ela e vai parecer que ela tá em branco. O primeiro livro, inclusive, que eu percebi, tipo, putz, eu não estou mais conseguindo ler, foi esse daqui. Tem uma parte, um poema que eu não achei agora, mas ele vai afunilando, assim, tipo um caracol, e conforme... Não caracol, um furacão, enfim, uma espiral, não sei. Só sei que vai afunilando, a letra vai ficando mais pequena, e quando chegou nessa letra pequena, eu olhei e fiquei, tipo, cara, é impossível ler isso. Eu tava com dificuldade de ler, mas essa foi a primeira vez que eu literalmente não consegui ler. Mas aí chegou uma coisa chamada lupa, eu comecei a usar umas lupas, não eram especializadas em nada, só eram, tipo, sei lá, aleatórias que eu encontrei no mundo. Tipo, aqui em casa, eu não faço a menor ideia do porquê. Mas aí eu conseguia ler ela, tipo, mais ou menos com a lupa. Nesse tempo também eu fui consultar com uma médica de São Paulo, que é, tipo, uma retinóloga super renomada e tal, pra ver o que poderíamos fazer, não é mesmo? A resposta é nada, porque minha doença não tem cura nem nada do tipo, mas ela me recomendou o Kindle, sim, sabe? Kindle, esse aparelho que eu sempre vou panfletando, é porque ele realmente salvou minhas leituras. Então, daí, meu pai me deu um Kindle, e só que, tipo assim, eu era aquela pessoa muito apegada a livros físicos, então eu literalmente caguei pro Kindle, assim, é porque eu tinha uma estante, gente. Eu tinha conquistado a minha estante própria, eu era aquela pessoa que super acompanhava Bookstagram e tal, então eu tinha muito sonho de ter uma estante, e eu consegui. Só que daí eu não conseguia mais ler os livros da estante, mas eu olhava pra ela e eu ficava, tipo, como que eu vou comprar um material digital se eu posso ter livros maravilhosos na minha estante? Era, tipo, esse meu dilema, então basicamente tinha dó de comprar livros no Kindle. Eu comprava só os que a escola me mandava, porque daí eu não fazia questão de ter físico, e daí eu comprava no Kindle, e foi assim que eu comecei a usar o Kindle. Até que a Amazon também teve, tipo, sei lá, um dia que ela tava oferecendo alguns livros de graça, e um deles era As Crônicas de Nárnia. E foi o primeiro livro que eu lembro, assim, de ter pego por vontade, lido no Kindle. E foi uma experiência maravilhosa, foi tão mais prático, foi tão mais simples pra mim do que ter que ficar com uma lupa, que sério, vocês não têm noção. E outro motivo pra eu não ter usado tanto o Kindle é porque no meu colégio daquela época era proibido, sim. Meu colégio não deixava eletrônicos. Detalhe, na época eu não me considerava uma pessoa com deficiência, ninguém nunca tinha me falado isso, então eu não tinha noção dos meus direitos, então eu não sabia que na verdade o que o colégio estava fazendo era meio que legal. Então eu só aceitava que eu não podia usar meu Kindle. Mas daí eu saí daquele colégio e eu realmente daí, tipo, me rendi a e-books. Eu comecei a ler só com o Kindle e eu realmente percebi que, cara, livros físicos não ia mais ser como eu ler. E mesmo com as lupas que eu tinha, conforme minha visão foi ficando pior, ficou ainda mais difícil. Ler um livro físico já não é tão fácil assim comparado com ler um e-book, né? Mas pensa, ter que ler o livro físico, ter que estar em uma luz boa, tipo aqui que tem uma janela, e ter que ficar segurando uma lupa. Não era muito prático. E as lupas que eu tenho, como eu falei, elas não são especializadas, então elas são, tipo, mais baratas, sei lá, eu acho que a mais cara que eu tenho foi R$100. Conforme eu fui usando mais as lupas, eu fui comprando outras, mas, tipo, uma especializada ainda é uns R$900. Eu não tenho coragem de pagar nisso, entendeu?
Mas então, eu continuei fazendo meu tratamento do edema que eu falei pra vocês, que é tipo aquela injeção. Eu fazia, melhorava. Quando meu edema tava alto, eu literalmente não conseguia ler ponto, entendeu? Nem com Kindle, nem com livros, nem nada. Agora com a Alexa eu descobri essa maravilhosa possibilidade de ficar ouvindo audiobooks e, nossa, tá revolucionando a minha vida. Mas, uns 3 anos atrás, eu simplesmente ficava daí nesse hiato de leitura por causa da minha visão. O meu edema, quando incha, fica ainda pior a minha visão, então fica tudo bem embaçado. Uma maneira que eu posso comparar é, tipo, imagina que você tá com um óculos sujo, mas bem sujo. Eu sei que não tem como você limpar esse óculos. É assim que eu me sinto com o edema. Na medida que eu fui fazendo esse tratamento pro edema, acarretou em mais um problema, que foi a catarata. Porque já que eu tava injetando um corticoide no meu olho, meio que acelerou o processo natural, que é do cristalino ficar ruim, que no caso é a catarata, né? Então, 3 anos atrás, eu basicamente não tava mais conseguindo ler por causa que minha catarata estava muito alta, então também teve um tempo que daí eu fiquei sem ler por causa disso. E bem, nessa época eu já não tava lendo livros físicos, mas eu não tinha coragem de doar os meus, porque, cara, eu tinha acumulado eles eram meu xodó, sabe? Mas daí eu fiz a cirurgia de catarata, foi bem simples pra mim, porque eu já tava acostumada a fazer essa outra cirurgia, então, tipo, foi no mesmo lugar, só mudou o médico, foi super susto, mesmo anestesista, enfim. Só que depois que eu fiz a cirurgia de cataratas, a minha visão ficou um pouco diferente. Eu tô quase falando a história da minha visão aqui, né? Mas juro que eu vou chegar na parte dos livros e vai ter um vídeo melhor falando da minha visão. Mas então, eu falei que minha visão tava um pouco diferente, né? A catarata meio que coloca um cristalino fixo no seu olho. O nosso cristalino, ele tem uma habilidade de se adaptar pra coisas longe e coisas perto. Tipo, ele espreme ou explode por causa disso. Só que esse artificial não tem essa habilidade. Então, basicamente, eu estou conseguindo enxergar de longe, mas de perto eu preciso de um óculos que eu uso só pra leitura. É esse óculos aqui. Às vezes eu uso nos vídeos, mas é só por estilo, porque daí eu não consigo nem olhar meu celular usando ele. Mas enfim. Só que eu fui fazer esse óculos só quase um ano depois de ter feito a cirurgia de cataratas, porque ninguém tinha me avisado isso. Na verdade, eu comprei um óculos de uma farmácia que começou a me ajudar e eu comecei a usar ele até que eu percebi que, tipo, sim, eu preciso de um óculos. E daí eu fui na oftalmologista do óculos, que é um diferente do que eu acompanho minha retina, sabe? E daí, quando eu coloquei um óculos, foi tipo, nossa, mudou minha vida de novo, porque daí eu consegui voltar a ler um pouco. Tipo, eu tive menos dificuldade pra ler, então eu consegui deixar uma fonte menor, o Kindle e tudo mais. Mas eu já tava tanto tempo afastada dos livros físicos que era até estranho pegar um livro físico e ler. E as fontes ainda estavam pequenas demais. Essas lupas que eu falei que tinham, elas não ampliavam mais o suficiente pra mim. Então eu achei que na verdade não tinha solução. Eu não sabia que existiam lupas especializadas. Eu achei que, tipo, tá, se essas lupas não ampliam mais pra mim, não tem como eu ler livros físicos. Hoje em dia eu sei que tem várias outras formas, tanto que eu já fiz 2 vídeos falando sobre essas formas aqui. Só que essas formas são muito caras. Um leitor autônomo é tipo 5 mil reais. Uma lupa eletrônica também é uns 5 mil reais. Uma lupa especializada, eu já falei que é uns 900 reais. E eu fico tipo, cara, será que vale a pena eu comprar uma dessas coisas pra voltar a ler livros físicos? Ou será que não é melhor eu só ficar nos e-books? No momento eu só estou lendo e-books. Queria comprar uma dessas formas, sim, porque a leitura é uma das coisas que eu mais amo. Mas, cara, me dá um aperto do coração só pensar nesses valores, sabe? Sem falar que talvez eu ache os e-books mais práticos, mas eu ainda tenho um certo apego a livros tipo isso daqui, sabe? Papel e tal. Mas eu consegui me desapegar bastante, tanto que eu quero fazer um vídeo só dando dicas pra quem quer se desapegar um pouco mais de livros, porque eu acho que, assim, chega um nível igual como eu era, assim, quando eu tinha uma estante, que é um nível que não fica legal, sabe? É um nível meio exagerado de apego. Mas então, acho que eu meio que expliquei por que eu não leio livros físicos. É basicamente porque a minha visão não me permite, no momento, com as alternativas que eu tenho de acessibilidade, as tecnologias assistivas que eu tenho, que são essas lupas aí que eu mostrei pra vocês. Mas tudo bem. Mas assim, se eu quiser, eu poderia investir em um desses aparelhos que é mais caro e talvez eu conseguisse ler um livro físico aí com eles. Só que eu ainda não tenho coragem de investir em um aparelho tão caro, então no momento eu não leio livros físicos. É que às vezes eu falo, nossa, eu não consigo ler livros físicos, mas tipo assim, teoricamente eu consigo, eu só preciso de um aparelho bem mais caro pra fazer isso. Então no caso, tipo, eu não leio livros físicos agora meio que por opção e meio por financeiro, mas enfim, acho que é isso. Eu espero que eu tenha explicado pra vocês. Eu não sei se ficou muito confuso, porque eu fui falando uns nomes aí de umas doenças, talvez vocês não conheçam, né? Mas eu ainda quero explicar melhor sobre elas aqui no canal. Eu tô gravando esse vídeo, inclusive, porque eu quero fazer aquela tag de exibindo livros do Geek Freak. Inclusive, muita gente me conheceu porque eu comentei naquele vídeo. Muito obrigada se você é uma dessas pessoas. Mas então, e lá eu vou falar que eu não leio livros físicos. Só que daí eu queria explicar melhor isso. Só que se eu falasse só no vídeo ia ficar muito comprido. Então aqui tá explicado por que eu não leio livros físicos, mas eu ainda tenho edições físicas. Algumas edições eu comprei também depois de já não conseguir mais ler livros físicos, mas porque elas são tão lindas e daí eu gosto de exibir elas. Algumas também são porque são livros que eu amo demais e daí eu quero ter só pra, tipo, sei lá, mostrar para outras pessoas. Esse é o meu jeitinho.
uma coisa ruim do Kindle é que não tem como emprestar os livros, sabe? Isso é muito triste. Tava quase me esquecendo de falar. Mas, e daí, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, foi depois de eu já ter feito a cirurgia de catarata e depois de eu já ter arrumado meu óculos, eu decidi doar quase todos os meus livros. Eu tava numa vibe, tipo, nossa, eu vou doar muita coisa, entendeu? Eu doei meu cabelo, eu doei roupa, eu doei os meus livros, eu doei basicamente a minha estante inteira. A minha estante, eu meio que tinha roubado da minha mãe porque era de sapatos, e daí eu devolvi pra ela a estante. Agora eu tenho uma estante improvisada que eu posso até mostrar pra vocês, que ainda tem alguns livros que eu guardo, né? Mas a maioria eu doei. Putz, faz um ano, então eu não lembro pra onde eu doei, eu só sei que eu doei, tipo, muito livro, entendeu? Eu doei, eu acho que quase 100 livros. Era basicamente a minha estante inteira. Eu ainda deixo alguns, eu posso explicar em algum vídeo só o porquê que eu, tipo, quais são os tipos de livros que eu deixo aqui na minha estante. Mas, então, daí eu realmente me desapeguei totalmente de livros físicos, que eu percebi que, cara, não era mais pra mim, sabe? Tipo, não fazia mais sentido com o que eu tava vivendo. Sem falar que em algum momento eu posso ficar cega. Então, realmente, tipo, mesmo se eu tiver uma lupa melhor, talvez que alguns anos eu não consiga mais ler esses livros de qualquer jeito. Um leitor autônomo ainda ajudaria nisso, porque é um scanner que lê os livros, né? Só que é muito caro. E eu fico pensando, será que vale a mesma pena? Porque uma Alexa é R$250, entendeu? E um leitor autônomo é R$5.000. Então, tipo assim, né? Enfim, eu não sei se eu ainda sinto realmente essa vontade de voltar a ler livros físicos, porque agora eu acho que eu me adaptei tanto a versões digitais. Uma coisa que me frustra é que às vezes essas editoras não publicam, Darkside, não publicam os livros sem e-book, e eu tenho vontade de conhecer essas histórias, mas não tem como, porque não tem uma versão que seja acessível pra mim, sabe? Enfim, isso daí também fica de alerta pras editoras. E-books não são só uma questão de economia, também são uma questão de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. Fiz um vídeo basicamente sobre isso, falando de PDF, mas então, acho que eu tô falando muito tempo sozinha, que eu literalmente só tô conversando aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo. Se sim, já falei pra curtirem, né? Mas então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!